O Antônio não precisa nem estudar. Ele vem aqui, ele profetiza. Então, ele não veio para fazer as piadas com ele. Mas, bom dia, vamos seguir. Hoje nós começamos a última das dispensações da nossa série de dispensacionalismo, né? A dispensação do milênio, onde teremos o reino terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. O Márcio já deu alguns spoilers aqui no começo, né? E quando nós falamos de dispensação, fazendo uma revisão de tudo que nós estudamos até aqui, nós vimos como as dispensações elas se conectam com as alianças que Deus fez. Como nós estudamos as alianças, Deus faz as alianças, Deus é quem define como essas alianças funcionarão, se elas têm uma condição de a sua continuidade depende do homem ou não, se depende apenas da fidelidade de Deus. Então nós estudamos a dispensação da inocência, ali no Éden, antes do pecado, que chamamos de aliança edênica. Passamos pela consciência, após a queda, a aliança adâmica, onde o homem dependia da consciência do bem e do mal, e do que ele aprendeu com Deus, e do que Adão passou para essa geração que veio após ele. Passamos pela dispensação do governo humano, onde após o dilúvio ali com Noé. Obrigado. Com Noé. Após o dilúvio, com Noé, Deus faz a nova aliança, a aliança noaica, que foi a aliança que se seguiu para a maior parte da humanidade, né? Onde foi instituído que o homem poderia comer da carne, onde o homem teria o governo sobre a pena capital, sobre trazer a justiça e a espada. Passamos pela dispensação da promessa, onde nos patriarcas, onde em Abraão foi selada as principais das alianças incondicionais de Deus. A primeira incondicional foi a própria aliança noaica, onde depende apenas da fidelidade de Deus, não do homem. A partir de Abraão foram firmadas a aliança abrâmica, ela é vamos chamar aqui a mãe, a raiz das próximas alianças que veremos ali. Passamos pela lei, onde nós vimos a aliança mosaica, onde a lei foi entregue a um povo específico, num contexto específico, e essa aliança dependia do cumprimento, ela era uma aliança condicional, ela dependia da obediência do povo de Israel. E nós vimos que logo no começo essa aliança já foi quebrada, esse pacto já foi quebrado no bezerro de ouro. Não tinha nem terminado de passar ali, eles já tinham quebrado, né? Também foi dada a aliança da terra de Israel, foi reafirmada do que já tinha sido prometido na aliança abrâmica. A terra de Israel foi dada ali antes deles entrarem na terra prometida, né? Com a nova geração de israelitas. E a aliança davídica, que foi firmada especificamente com Davi, que o seu trono seria eterno, e o seu descendente sentaria no trono para sempre, né? Nós vimos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos pelo maravilhoso estudo que o Rafael nos deu sobre a graça, a dispensação da graça, a igreja, o tempo que nós vivemos aqui, onde a nova aliança foi, onde a igreja tomou posse parcialmente ali do início da nova aliança, do sangue de Cristo, né? E finalmente chegamos agora na última das dispensações, o milênio, o reino milenar, podemos chamar também de reino mediador, reino mediatório, pois ele é a última fase antes do fim da história, antes da eternidade, do estado eterno que virá, né? E nós veremos mais à frente que o milênio ele é o cumprimento, onde essas alianças se convergem para seu cumprimento, ali no milênio. E a ideia da dispensacionalismo, das dispensações, é mostrar que Deus, ele revela o seu propósito eterno em cada uma delas de forma progressiva ao homem.
De forma progressiva, Deus ensina e cada dispensação ela termina com um teste ao homem, mostrando, Deus faz, eu te dei essa revelação simples. Para Adão ele só deveria ter fé, confiança em Deus e não comer da árvore que Deus disse que não deveria comer, e comeu. E cada dispensação, essa revelação progressiva é aumentada, né? Nós já temos a escritura completa, que muitos aqui não tinham, né? Então, cada dispensação passa por um teste, o homem falha em todos esses testes, nós veremos no final do milênio como o homem falha também. E ele prepara o caminho desse passo redentivo de Deus, né? E quando eu pensei em dar esse estudo, né, eu pensei, eu não posso simplesmente chegar e falar do milênio, o milênio é assim, o milênio acontece dessa forma, sem primeiro fundamentar esse estudo, fundamentar naquilo que nós estamos acreditando. Não falar, nós acreditamos porque isso, só porque o presbitério falou, porque o Mário falou, se o Antônio fala, é isso mesmo. Mas assim, então, a ideia é trazer esse fundamento, essa base para a igreja. Para mim também, eu aprendi muito montando esse estudo aqui. Então, um desses fundamentos, um desses alicerces que nós precisamos ver é a hermenêutica. A hermenêutica, como o Mário falou no estudo dele de 5 anos atrás, ali na pandemia, é um palavrão, assusta, né? Hermenêutica, o que é isso? A gente vai ver detalhadamente o que é. Mas ele é o primeiro passo. Na verdade, ele é o segundo passo. Antes de falar da hermenêutica, a hermenêutica ela vai falar, ela é a arte e interpretação de como se interpreta, como se entende a Bíblia, como se entende as Escrituras. O que mensagem é transmitida a partir dessa Escritura, né? Mas a gente tem uma pergunta antes ainda, que raramente nós cristãos fazemos, mas os descrentes fazem. Os descrentes se perguntam isso, os descrentes nos questionam disso, né? Que é uma pergunta de por que eu devo confiar na Bíblia? O que me diz que o que está escrito aqui é a verdade? O que me diz que o que está na palavra de Deus, o que foi compilado, foi realmente o que veio, o que foi escrito nos originais? Que o autor, que Mateus, Marcos, Lucas escreveram, Paulo, e realmente é o que chegou para mim com fidelidade. E quando nós falamos disso, nós vamos falar brevemente sobre apologética. Apologética, ela é basicamente a defesa da fé, a defesa racional da fé, onde nós usamos argumentos, evidências e lógica para mostrar que a fé, a Bíblia, ela é verdadeira, ela é confiável, o texto que chegou a nós é confiável. Ela é uma ferramenta que nos ajuda a responder o ceticismo e a desconfiança contra a palavra e mostrar, confiar que a partir disso, depois que o descrente confia naquilo, ele pode aprender em como entender. Aí vai entrar a hermenêutica depois. Então, ela é a razão da nossa fé. Quando nós lemos aqui, nós já falamos no começo do estudo da dispensação da lei. 1 Pedro 3,15, 3,16, ele fala, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. A palavra aqui, no grego, no original, para razão, é apologia. Nós pensamos apologia, né? Apologia significa defesa, significa dar razão, dar resposta. E é o mandamento que Pedro nos traz aqui, inspirado pelo Espírito, é o mandamento do Espírito, precisamos estar prontos a responder a razão da nossa esperança. Então, também temos que entender que o propósito da apologética ela não é de maneira alguma reduzir a nossa fé a provas humanas, a cientificismo, a filosofia, mas ela é uma forma de mostrar, de defesa da fé e de mostrar ao descrente que a Escritura, a fé, ela é
baseada na verdade, ela é a verdade. Então, nós sabemos que não queremos reduzir a nossa fé a provas humanas, porque nós sabemos que é o Espírito que age, é o Espírito que transforma, é o Espírito que testifica sobre si mesmo e ele que convence e salva. Mas quando nós falamos do descrente, ele não tem essa experiência, né? Então a razão não é desprezível, pelo contrário, ela é uma ferramenta que nós podemos usar a favor da nossa fé. E quando nós falamos de apologética, geralmente nós pensamos, isso não é para mim, isso é para acadêmicos, isso é para intelectuais, para especialistas, é para quem quer ficar debatendo, e não é isso. A ideia aqui é que é uma necessidade de todo o corpo de Cristo. Pais, mães, filhos, avós, velhos, novos, todos nós precisamos saber como dar razão da nossa fé. E precisamos ser honestos. Temos pouco ou nenhum conhecimento apologético. Eu mesmo preciso estudar muito ainda sobre essa área. Então, normalmente nós aprendemos a afirmar que a Bíblia é verdadeira, que é a verdade, mas nem sempre aprendemos a explicar por que ela é, como ela é, que o texto que chegou a nós é confiável, que o texto que está ali ele é coerente entre si mesmo, e normalmente nós vamos nos deparar com objeções quando nós vamos falar da palavra. Então, eu trouxe aqui, por quê? Por que a apologética? Qual que é a urgência disso? Uns estudos que foram feitos nos Estados Unidos, mostra que mais da metade dos jovens criados na igreja se afastam da fé entre 18 e 22 anos. Isso é estatística, isso é fato, não é achismo. Então esse dado mostra quão alarmante é o que nós precisamos fazer para que os jovens não se afastem. Por que 18 a 22 anos? Quando começa a idade adulta, quando vão para a universidade, quando são combatidos com ideias diferentes, doutrinas diferentes, pensamentos diferentes, e esses jovens precisam ter a sua fé fundamentada, na verdade, né? Eu queria ilustrar isso com uma história que reflete muito essa realidade e que nós podemos conhecer algo assim, né? E falando mais desses dados, eu acredito que hoje seja até mais. Eu não lembro de quando foram esses estudos. Acho que 2010, se eu não me engano. E nós sabemos como Satanás tem trabalhado exaustivamente para desviar as crianças, desviar os adolescentes, desviar os jovens, nos desviar da palavra, da verdade, né? A doutrinação não é mais só na faculdade, a doutrinação é na escola desde cedo. Desde das pequenas, principalmente no ensino médio, a doutrinação, o trabalho que Satanás tem feito, não só no sistema educacional, mas culturalmente, ele grita de todas as formas que não há Deus. Não há Deus. Como que você acredita nisso ainda? É um conto de fábulas, né? Eu trouxe uma história aqui para ilustrar. Era noite de quarta-feira, quando o pastor Mike nos contou em nosso pequeno grupo. Seu filho Daniel foi educado em um lar cristão a vida inteira. Memorizou livros inteiros da Bíblia. Agora, no segundo ano da faculdade, ligou para o pai para dizer que a fé cristã é intelectualmente desonesta. A voz do pastor Mike embargou quando ele disse: eu ensinei a ele no que acreditar, mas nunca ensinei por que tudo isso é verdade. Dirigi para casa em silêncio, segurando o volante com força. Quando cheguei, meu filho Caleb estava à mesa da cozinha terminando sua lição da EBD, preenchendo lacunas sobre os 12
apóstolos. Sentei-me à frente dele e decidi testá-lo. Caleb, por que você acredita que a Bíblia é verdadeira? Caleb olhou para cima confuso, porque é a palavra de Deus. Mas como você sabe que a palavra é a palavra de Deus? O que está escrito é a palavra de Deus. Olhar vago, porque a Bíblia diz que é? Meu estômago afundou. E como sabemos que a Bíblia está certa quando diz isso? O rosto dele ficou vermelho. Eu não sei, pai. É apenas o que nós acreditamos. Apenas o que nós acreditamos. Um raciocínio circular. O exato ponto fraco que destruiu a fé de Daniel. Quando um professor ateu lhe questionou na faculdade. Fiquei olhando ali para o meu filho, um garoto que conseguia recitar capítulos inteiros de memória, mas foi completamente incapaz de defender a afirmação mais básica do cristianismo. Ele quebrou na primeira pergunta. Memorizar conteúdo não é ter base real. Ela precisa ser alicerçada na rocha. Nós sabemos de casos de filhos de judeus, né? Ali em Israel, ortodoxos, que eles sabem a Torá, o Antigo Testamento inteiro de decor. Mas não conseguem ver que o Messias está ali, que todo aquele texto fala do Messias. Simplesmente decorar versículos por decorar, isso não é base real. E isso, como nós vimos, é uma realidade mais comum do que imaginamos. A história de Caleb não é uma exceção. Aparentemente é o padrão, né? Pelo menos nos Estados Unidos. Não sei se já foi feito um estudo aqui também. Um professor ateu, uma pergunta sem resposta, uma dúvida no ar, e a fé que parecia sólida começa a desmoronar. A fé, ela é tanto espiritual, experiencial e relacional com Deus. Quando nós nos abrimos a Ele, nós sentimos que essa é a verdade, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Essa é a maior prova de Deus, né? Mas também a razão, ela também é pela razão intelectual, histórica e apologética, porque se o que nós acreditamos é a verdade, quando nós estudamos ciência, quando nós vemos a história, quando nós validamos tudo isso sem um ponto de vista parcial, nós vemos que tudo isso se converge na verdade, que é a palavra de Deus, que Deus existe, né? Então, um primeiro questionamento derruba aquele que não tem essa base sólida. E eu vejo isso da minha responsabilidade como pai, principalmente com a Alice, que é de ensiná-la no caminho de Deus, ensiná-la a amar Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração e também de todo o seu intelecto. Como nós vemos aqui, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então o coração é a experiência de Deus e a mente é o conhecimento de Deus. Então a ciência, a filosofia, a história, quando são buscadas com sinceridade, elas apontam para o Criador. E eu tenho me achado falho nisso. Se eu quero realmente preparar a minha filha no caminho correto, dar essa base sólida para ela, eu preciso de muito estudo, muito clamor e muita oração ainda. A apologética, ela também é uma ferramenta de evangelismo. Porque quando nós evangelizamos, estamos falando com pessoas de corações endurecidos, pessoas que têm mentes cheias de dúvidas, que têm resistências e objeções. Nós temos aquela pessoa que aceita mais por ignorância, por falta de entendimento mesmo, mas ela aceita.
E quando nós vamos evangelizar, nós teremos objeções de céticos, de descrentes. Se você vai evangelizar ali na UFSCar, numa DCE, no Sociologia, Filosofia, eles vão questionar questões mais específicas, que nós geralmente não sabemos responder. Nós precisamos estar prontos a responder. Então, a ideia disso no evangelismo é quebrar essa barreira inicial, esse coração endurecido ao ouvir a palavra. Para que depois, tendo quebrado essa barreira do intelecto, possa ser aberto o caminho para o coração e abrir o espaço para que a pessoa escute a palavra do Senhor. Um exemplo desse evangelismo. Você compartilha o evangelho, a pessoa te responde, mas a Bíblia foi corrompida. O texto que está aí não é o texto original, foi corrompida pela Igreja Católica. Ela é apenas uma coleção de mitos criada pelos homens. Mitos esses criados para controlar as pessoas na religião. Eu sou livre, eu não preciso de nada disso. Não quero estar preso à religião. Como que você responde? Como que nós respondemos a esse tipo de objeção? Como não responder a essas objeções? Gaguejar não convence. Você vai dar o poder da pessoa sentir que ela está correta naquilo. Ela está correta em dizer que Deus não existe. Ela está correta em dizer que a Bíblia é um mito, que ela foi criada para controlar os homens. Se nós apenas citarmos, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada, isso não resolve diretamente ali, quando a pessoa tem essa barreira intelectual, porque ela não acredita já na Bíblia. Então, se eu cito a Bíblia, eu entro na mesma ideia ali do Caleb, que nós vimos, num pensamento circular, num raciocínio circular, que a gente não sai do lugar. Então, eles não reconhecem ainda essa autoridade da Bíblia. Então, nós precisamos primeiro estabelecer a credibilidade da palavra, para que depois acreditando, porque ninguém acredita naquilo que ele não confia. Ninguém vai interpretar aquilo que ele não confia. Eu trouxe três exemplos simples da apologética, de um campo muito específico que é a bibliologia, né? Que é trazer essas três provas. Existem muito mais, mas a gente teria que fazer um estudo só de apologética aqui. Não é uma ideia. A crítica textual ela examina e defende a confiabilidade dos textos bíblicos que chegaram até nós. A unidade temática, ela mostra a coerência, a unidade dessa escritura, desse livro. E o cumprimento das profecias, que demonstra que o que foi profetizado foi cumprido. Essa é a maior prova da veracidade da escritura. Vamos ver nos detalhes cada um deles. Primeira prova, crítica textual. Apenas os manuscritos, que são as cópias do texto original. Então, quando o Mateus escreveu o seu evangelho, tinha-se o texto original. Esse texto foi sendo copiado e transmitido entre as igrejas, né? Era copiado à mão, então nós chamamos isso de manuscritos. E, pensando só no Novo Testamento, eu trouxe o exemplo. Apenas em grego, nós temos mais de 5.400 manuscritos. Em outras línguas da época, nós temos mais de 24.000 manuscritos. E esses manuscritos, eles têm uma consistência entre as suas cópias de mais, em torno de 99,5% de precisão. E a imprecisão que está ali não é nada doutrinário, é alguma preposição, alguma pontuação, coisas que não afetam, são mais ortográficas. E se nós pensarmos também no tempo, isso é uma questão muito específica. Se Mateus escreveu, por exemplo,
o evangelho dele no ano 60 do primeiro século. E a primeira cópia que nós temos é do ano 600. Você tem mais de 550 anos de diferença entre o original e uma cópia. A garantia da precisão histórica e a veracidade é muito menor, né? E os manuscritos que nós temos, que são mais próximos, eles datam de 40 anos depois do que foi escrito o original. O Dr. Benjamin Warfield, que é um estudioso nessa área, ele concluiu que se compararmos o estado atual do Novo Testamento com qualquer obra antiga, da antiguidade, precisamos declará-lo maravilhosamente exato. Nenhum outro texto, nenhuma outra manuscrito tem essa proximidade com o original, essa quantidade de manuscritos e essa precisão entre eles. Se nós compararmos, por exemplo, o exemplo de Alexandre o Grande, tem cerca de 10 manuscritos sobre Alexandre o Grande. E esses manuscritos são datados de muitos anos depois, 600 anos depois do que Alexandre o Grande teria vivido. Então, se o cético ele aceita a historicidade de Alexandre o Grande, de Platão, de Heródoto, ele também precisa usar essa mesma lógica, dar crédito ao texto mais preservado da história, que é a palavra de Deus, porque nós sabemos que ele foi preservado dessa maneira não pelo poder e pela capacidade humana, mas pelo poder do nosso Deus, né? Essa é a crítica textual. Deixa eu ver se eu não estou passando o tempo. Ok, a gente vai ter 1 hora, tudo bem. Nossa, esqueci de fazer a piada do Antônio, eu faço depois. É que ele não está, eu esqueci. A unidade temática. A unidade temática, ela fala da coerência entre toda a Escritura. Confiamos que o que chegou até nós é a verdade, é o que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas. Então, a partir desse texto, nós temos a unidade temática. A Bíblia foi escrita no período de mais de 1.500 anos. Foi escrita por mais de 40 autores em 3 línguas diferentes. Uma jornada que passa, atravessa o tempo, atravessa muitas línguas, atravessa pessoas diferentes, profetas, reis, pescadores, médicos, coletores de impostos, diversas pessoas de diversas regiões, de diversas origens e culturas e continentes diversos, de diferentes povos, de diferentes culturas. Tudo isso traz ainda uma só mensagem, única, coerente, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia não se contradiz. A fé cristã ela não é uma coleção de ideias desconexas. Não é um apanhado de mitos contraditórios que foram colocados ali, encaixados, que não conversam entre si. Há uma progressão, uma coerência que atravessam toda a revelação. Não sei se os irmãos já viram esse gráfico, esse arco-íris aqui. Aqui nós temos a ideia de referências cruzadas. Referências cruzadas, se você abrir sua Bíblia, for uma Bíblia de estudo, ela vai ter as referências. Mateus está falando de uma profecia de Isaías. Ele tem a referência em Isaías. Então, todo o texto referencia. Então, o Novo Testamento referencia o Antigo referencia o Novo. E se nós olharmos aqui é toda a Bíblia, cada capítulo. Salmo 119 aqui, pela adoração. A Bíblia tem mais de 63 mil referências cruzadas, em mais de 1.189 capítulos. A probabilidade estatística disso ser feito nesse período que nós vimos pelos homens é impossível de ser reproduzido. Mesmo que alguém pegasse e escrevesse agora, tentasse escrever toda a história da Bíblia, com certeza não teria essa mesma prova de unidade. Isso aqui mostra que Apocalipse referencia Gênesis, Gênesis, Apocalipse, toda a Bíblia está conectada. Nós temos uma única mensagem divinamente inspirada.
E eu acho, acredito que o principal deles, que faz uma conexão com o que nós veremos, é o cumprimento das profecias. Deus fala com antecedência aos profetas, e a história confirma. Profecias registradas séculos antes de se cumprirem foram confirmadas historicamente pelos fatos. Então, Isaías 53, Miqueias 5:2, Zacarias 9:9, Salmo 22 são profecias específicas que falam da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que foram escritas 1700 anos antes e foram cumpridas, detalhe por detalhe. Nós veremos especificamente essas profecias. E elas foram cumpridas de que forma? Um cumprimento literal, histórico e verificável. Então, eu já vi histórias de ateus que quiseram comprovar a errância da Bíblia, como ela não se sustenta, como Jesus não tem provas históricas da sua existência, e se tornaram cristãos depois disso. Porque eles viram que a crítica textual, aqui eu nem estou falando da questão arqueológica, entre outras coisas, tudo isso, quando você busca a verdade de forma verdadeira, nós chegamos à Bíblia, chegamos ao nosso Deus. Então, apenas um ser que transcende o tempo e governa a história pode inspirar profecias e cumpri-las séculos depois. Alguém que está fora do tempo, que não está preso ao tempo, que é sempre eterno, que é o nosso Deus. E esses cumprimentos não foram simbólicos, não foram vagos, como falamos, eles foram literais. A apologética é uma ferramenta poderosa que precisamos buscar conhecer melhor. É um apelo que eu faço a toda a igreja, somente a mim. Eu deveria saber muito mais. E não sei, preciso estudar. Para afirmar a nossa fé, tanto no âmbito racional, como nós já temos ele no espiritual, para remover obstáculos ao evangelizarmos, e para edificar a fé dos nossos filhos, não sobre a areia, mas sobre a rocha. E dito tudo isso, eu estou vendendo esse meu curso aqui, R$1.000 à vista no Pix, 2.000 a prazo, quem quiser, tá? Brincadeira. Isso aqui é um material que eu comprei, que ele traz uma jornada de ensino dessa base racional, dessa base que nós vimos aqui, dos manuscritos, das provas de que Jesus Cristo realmente nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Existem provas históricas para isso. Aqui é um guia para pais, para crianças a partir dos 8 anos. Também tem aqui para os adolescentes. Quem tiver interesse, eu posso passar esse material, tá? A lista é muito pequena para fazer ainda, mas até lá eu vou estudando, para quando chegar o momento, né? E tudo isso que nós falamos, principalmente o cumprimento das profecias, nos leva aqui. O primeiro passo é confiar na Bíblia, confiar no que chegou até nós, confiar que esse texto ele é verdadeiro, ele é a palavra de Deus. Nenhum texto humano, nenhum ser humano seria capaz de produzir uma obra tão magnífica, tão maravilhosa que é a palavra, a Escritura. E depois que nós temos essa base inicial, nós precisamos saber como interpretar corretamente o que está nesse livro. E vimos que a primeira vinda foi cumprida ao pé da letra. É o padrão profético de Deus. O que ele disse se cumpre literalmente. E devemos interpretar de acordo com esse padrão divino. E é aqui que a gente fala, isso é uma pista hermenêutica. Então, se as profecias da primeira vinda foram cumpridas de forma literal, como nós podemos entender as profecias da segunda vinda de Cristo? Como que elas serão cumpridas? Espiritualmente? Simbolicamente? Literalmente, né? Então, precisamos levar com igual seriedade
as profecias que aguardam cumprimento. As profecias sobre o reino, sobre o milênio, como elas serão cumpridas, também serão. Isso não é só um argumento apologético, ela é uma pista hermenêutica. É Deus nos mostrando como Ele fala e como Ele espera ser entendido. Então, vimos a parte 1, que era essa base apologética. Agora falaremos especificamente da hermenêutica. O que é a hermenêutica? O que é essa palavra gigante, né? Eu não vi exatamente esse ponto, mas acho que Herme tem a ver com Hermes, que era o deus da mensagem, ali grego ou romano, é o mesmo deus, muda só de nome, né? A hermenêutica ela é a ciência, a arte de interpretar a Bíblia, onde estabelece os princípios que nos permitem compreender o significado original do texto. Então, sempre que eu falar hermenêutica ou interpretação, podemos entender como termos intercambiáveis para entendimento. Porque hermenêutica assusta um pouco, né? Esses termos teológicos, hermenêutica, homilética, soteriologia, e assim vai, né? E a ideia é buscar no sentido original do texto. Mas como nós fazemos isso, né? Antes de entender esse método, nós precisamos reconhecer algo que o método sozinho não resolve, que é a postura do intérprete, é a nossa postura ao ler o texto. A boa interpretação não depende apenas da ferramenta que nós vamos usar, mas de quem utiliza. Mesmo dominando as regras hermenêuticas, é possível que nós traiamos o texto quando nos aproximamos dele já decididos com o que ele precisa dizer, não o que ele está exatamente querendo dizer. Então eu já tenho meus pressupostos e eu levo esses pressupostos para o texto. E essa postura, a postura correta, é a postura de humildade perante a palavra. É a postura de Samuel. E diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ouvir antes de concluir, ser ensinado antes de defender uma ideia. Permitir que a palavra corrija as nossas convicções, se estiverem erradas, né? O intérprete não se aproxima do texto como juiz, mas como servo, que quer compreender o que Deus comunicou a partir daquelas palavras. Então nós precisamos estar dispostos a isso. E a postura é a humildade, sabendo que aquela é a palavra, aquela é a verdade, não o que nós achamos que é a verdade. A hermenêutica, ela trabalha como, a hermenêutica correta, ela vai trabalhar como um freio da nossa imaginação, do que está ali na palavra, né? E os termos técnicos dessa questão é exegese e exegese, dois termos gregos, onde exegese, que tem o termo grego ali específico, ek, que quer dizer para fora, que ele extrai do texto o sentido que ele realmente possui. O intérprete ele se submete ao texto. Então nós lemos a palavra, nós lemos a passagem, entendemos, extraímos o que ela está nos comunicando. E nós temos o contrário disso, que é a exegese, de eis, para dentro, é levar para dentro do texto as nossas próprias convicções, nossos pressupostos, né? O intérprete que impõe ao texto o que ele pode dizer. Esses princípios, eles orientam e governam todo o sistema de teologia de uma pessoa. E precisam ser definidos antes da teologia ser sistematizada. Se eu já chego com uma teologia pronta e faço o texto se dobrar à minha vontade, isso é exegese. Oi? Essa questão, hoje em dia, como eu mencionei aqui certa vez, ela envolve o mundo, né, vamos dizer, a esfera, né, da religiosa e a jurídica e tudo mais. Quem já ouviu falar em narrativa, né, sempre na boca dos políticos, sempre assim,
sendo batido esse termo, né? É um termo relativamente novo, de alguns anos para cá, de 5 anos para cá, ficou bem popular. Narrativa é uma atitude de moldar a realidade de acordo com o que você estabelece, né? Então, você repete alguma coisa e faz ela se tornar verdade. tornar uma verdade. Eles partem do princípio que a verdade não é absoluta. Ela depende da imposição do ponto de vista, né? Isso veio por quê? Hoje não se faz mais o pedido dos cultos exegese, mas exegese. Ou seja, aquilo que eu quero que a Bíblia diga, se eu tenho um pensamento, eu pego 4, 5 versículos, tá vendo? Estou certo. E aí, né, você molda a fé das pessoas não de acordo com a palavra, mas de acordo com o que você quer que elas pensem. E isso daí explodiu. Todo mundo está achando fantástico, porque aí eu tenho uma igreja que é de acordo com o que eu penso que a igreja tem que ser. Né? E parece uma vantagem muito grande. E daí é que nós temos tantas igrejas diferentes, com tantos homens à frente, né? Se destacando delas. Mas a igreja de Cristo não pode entrar nessa armadilha. Exatamente. Não é o que eu acho que está escrito que deve prevalecer. Mas o que realmente está escrito ali, o que foi escrito, por que foi escrito, né? Isso deve ser. Sim, essa é a ideia. A gente vai falar um pouco mais também depois. Historicamente, os evangélicos se dividiram em duas principais frentes hermenêuticas e formas de se interpretar a Bíblia, né? O dispensacionalismo, que é o que nós estamos estudando aqui, que é a escolha da nossa igreja, do presbitério, é o nosso pensamento aqui, que ele defende a interpretação literal da palavra por toda a Bíblia. Aqui é literal, aqui eu vou espiritualizar esse texto porque eu não entendo ele exatamente o pensamento de Deus, né? Não, esse aqui está falando de Israel? Não. Ele não é literal. Essas profecias, essas promessas não são literais. Né? Não é o que nós veremos isso detalhado. Então, a teologia da aliança, o aliancismo, ela tem uma ideia de unidade do plano redentor sobre a aliança da graça. A diferença aparece principalmente em Israel, a igreja e profecia. Né? O aliancismo, que também é chamado de teologia da aliança, seu eixo principal, que é a aliança da graça, ela entende um único programa redentor, da queda até a eternidade. Eles não consideram as alianças que nós vimos, eles não consideram o tratar progressivo de Deus, da forma que o dispensacionalismo entende, e isso, consequentemente, acaba levando, por muitos fatores, à teologia da substituição, que substitui Israel pela igreja. Então, eles são um único povo redimido. Israel do Velho Testamento, na verdade, era igreja, eles só não sabiam disso. E eles utilizam-se da interpretação espiritual ou alegórica de certos textos, especialmente de profecias referentes ao reino e a Israel. E aqui hoje nós chegamos num ponto hermenêutico decisivo, onde eles entendem que o Antigo Testamento é reinterpretado à luz do Novo. O Antigo Testamento não se sustenta por si só, ele precisa ser reentendido, atualizado pelo Novo Testamento. As promessas nacionais de Israel são espiritualizadas. O cumprimento das profecias são transferidas para a igreja. E
a ideia é que o dispensacionalismo ele mantém o sentido normal dessas promessas do Antigo Testamento. O aleuticismo vai reinterpretá-las, mudando o que foi originalmente prometido a Israel. E é aqui que a discussão deixa de ser apenas teológica e se torna hermenêutica. Isso aqui não tem muito sentido, mas quem está governando a pergunta aqui? A questão central. O texto está governando o sistema ou o sistema está governando o texto? Está fazendo exegese ou exegese para espiritualizar as profecias de Israel? Dizer que Israel é a igreja. Israel não tem mais um futuro, né? E é isso que nós veremos no próximo domingo. Continuaremos vendo um pouco mais sobre como funciona a interpretação literal da palavra, a interpretação alegórica, espiritualizada, e a história da igreja que nos levou ao ponto que nós estamos hoje, teologicamente, e as igrejas que nós temos hoje. Tá? Vamos parar, em vez de 1 hora, vamos parar meio-dia, acho que é melhor. João, você pode orar? Encerrando, por favor?